E aí, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à última aula de programação, né, Marcelo? É verdade, professora. A última aula, mas não o último estudo. Com certeza, o caminho Java de programar vai continuar aí com a gente e com vocês. Principalmente na interatividade, nós estamos tirando as dúvidas aí até o final da disciplina. Isso aí, muito feliz aí com as dúvidas enviadas. Estamos respondendo, sabendo que muitos alunos estão interagindo e desenvolvendo aplicações web. Valeu! Isso, então vamos começar a nossa aula, pessoal, relembrando alguns tópicos da aula de número 6, tá certo? Dê uma olhada aí no próximo slide. Então, relembrando a aula 6, e nós temos dois itens, que é a definição de frameworks e também a viabilidade do uso de frameworks em aplicações web. Então, pessoal, lá na aula de número 6, nós apresentamos aí algumas figuras parecidas com essa, mas a intenção era justamente, né, ativar e relembrar. Quando nós falarmos frameworks, vocês pensarem em estruturas. Aí a gente ressaltou aí um exemplo sobre uma construção civil em que nós tínhamos vigas. Eram essas estruturas que visavam principalmente agilizar a finalização de um projeto. E isso não fica só lá na área da construção civil, não. Essa mesma ideia temos também na programação, em agilizar o nosso processo de desenvolvimento das nossas aplicações web. Além disso, de agilizar esse processo, um outro objetivo dos frameworks, né, essa estrutura, o arcabouço, é que os programadores, os desenvolvedores, fiquem mais observando justamente quais são as funcionalidades do sistema. A preocupação deles vai ser essa, e não alguns detalhes de baixo nível de programação. Quais são as funcionalidades daquele sistema? Então, para isso, nós utilizamos um framework para agilizar esse processo de desenvolvimento e deixar esses desenvolvedores focados nas funcionalidades, nos requisitos que esses sistemas terão. Tá? Bom, aí para isso nós falamos, né, o que esses frameworks precisam ter. Segurança, uma boa documentação é muito fundamental também, se ele é eficiente, se ele é completo naquilo que ele propôs a se fazer. Na aula passada, apresentamos até o Apache KN, lembram? Que ele é um framework ORM, Object Relational Mapping. Traduzindo isso tudo, mapeamento objeto relacional. Qual que era a ideia desse framework? Era justamente, a partir de um banco de dados, mapear, criar classes e os arquivos. O que é que nós temos aí? Uma grande agilidade nesse processo. Imagina, nós temos aí uns sistemas legados. Vamos transpor tudo isso para uma nova linguagem, por exemplo. E aí nós podemos utilizar esse framework. Com certeza ajudará e muito. Imagina aí criar classe por classe, arquivo por arquivo, atributo por atributo, quanto trabalho não daria. E finalizamos ainda a aula passada com o exemplo do struts, que o Marcelo apresentou. Ok? Espero que vocês tenham lembrado aí da maioria desses assuntos. Bom, então para a aula de hoje, vamos aí para o nosso slide, que nossos objetivos, né, são dois. Primeiramente, compreender o modelo MVC. O que vem ser esse MVC, essa sigla aí, Model View Controller. Nós vamos verificar o que tem cada uma dessas camadas, qual que é a sua funcionalidade. E como segundo objetivo, é justamente conhecer características de alguns frameworks populares. Beleza, quais são os frameworks que tem? Nós temos aí uma lista imensa, se vocês forem procurar na internet, essa lista aumentará e muito. Mas a nossa ideia básica é dizer que esses frameworks existem, vamos falar algumas características deles, e mais especificamente o JSF, vamos apresentar um exemplo lá no final. Tá? Aí vocês devem estar pensando que é uma pergunta bastante comum quando a gente fala frameworks. Bom, que framework eu vou usar? Nós temos tantos aí, e aí, dada uma aplicação, o que eu vou usar? Vou usar os struts, que a gente vai falar hoje, JSF e assim por diante. Bom, eu já vou dizer para vocês desde já, façam analogia com as linguagens de programação. Então, dado um determinado problema, vocês vão identificar uma linguagem mais apropriada para solucionar esse problema. Então, funciona da mesma forma. Nós temos diversos frameworks, e cada framework tem as suas particularidades. E algum deles, ou um mais específico, pode ser mais adequado para solucionar o problema, o desenvolvimento, ou agilizar alguma parte lá da aplicação web. Não é isso, Marcelo? É isso, professora. Então temos que escolher sabiamente um framework.
Hein? Você tem que aprender o conceito de web tire, teia da web, ligação de laço da web, que é a rede de computadores. Web tire é algo que você já trabalhou, porque você já desenvolveu o REST Web, restaurante da web. E esse aplicativo, ele trabalha com web tire. Ele usa várias camadas e essas camadas se comunicam. Por exemplo, a JSP faz requisições de objetos Java. Olha aí a classe de visualização comunicando-se com a camada de negócio. E a camada de negócio faz chamada à classe Java, que executam conexões com o banco de dados, com o gerenciador de banco de dados. Veja aí, então, a camada de negócio comunicando-se com a camada de dados. Sendo assim, o REST Web é um bom exemplo de como fazer a interligação entre as três camadas. Vejamos no slide que, contextualizando o nosso assunto, sabemos que os frameworks web geralmente suportam o modelo MVC, modelo, visão e controle, para implementar o que é conhecido como Web Tire. Então você tem aí duas palavrinhas interessantes. A sigla é MVC e o termo Web Tire, que você vê aí na imagem uma teia de aranha molhada, não é uma teia. Então você tem aí a Web Tire. Mas o slide pergunta, o que é Web Tire? Web Tire são amarrações da internet ou um modo de se desenvolver aspectos da navegabilidade, essa palavra é importante, navegabilidade, e a interligação entre os documentos de uma aplicação web. Quando você tem vários arquivos, esses arquivos têm links, ligações, um para o outro. Então, quando você tem dois arquivos ou mais que se interligam, você pode navegar de um ponto ao outro, como um ponto de uma teia até o outro ponto. A aranha se locomove, não é isso? Porque ela tem dois pontos e uma teia ligando um ponto ao outro. Da mesma forma, um documento liga-se com o outro. Você tem aí uma teia virtual. Você tem aí o que chamamos da primeira teia do Web Tire, da teia maior da internet, que você vai construir na sua aplicação. Então essa é a ideia. Quanto mais documentos interligados, mais teia tem nessa web. E essa teia vai possibilitar com que os documentos se comuniquem, se liguem uns com os outros. A internet é a grande web que a gente chama, é a grande teia, porque os sites estão interconectados. Um site tem link para o outro. Mas em se tratando de aplicação web, uma aplicação que você vai desenvolver, vamos diminuir um pouco o alcance. Vamos trabalhar com uma teia que só alcança o seu problema, que só tem o alcance o que você quer resolver. Então esse vai ser o Web Tire que você vai resolver, os documentos que vão estar interligados. Um arquivo JSP é um exemplo de documento. Esse documento contém código HTML, contém código JSP, contém até mesmo, como nós vimos nas aulas passadas, uma certa bagunça, que é código de conexão com banco de dados dentro do JSP. É possível fazer isso? É. Repara que um JSP resolveu aí vários problemas. Um JSP trabalhou, professora, camada de visualização, porque renderizou tabelas, TDs, TRs, parágrafos. Trabalhou com camada de negócio, que verificou login, tal, tudo no JSP. E verificou banco de dados. Então, as três camadas foram trabalhadas em alguma aula passada na área do JSP. Qual é o problema aí? Tecnicamente, você resolveu o problema. Você usou as três camadas. Só que você programou todas elas no lugar que deveria ser programado apenas a camada de visualização. Então você tem que pegar essa view, que é o JSP, e se preocupar somente com view, somente com código HTML, por exemplo, e deixar o código de banco de dados para uma classe mais interna, que é da outra camada. Então nós vamos trabalhar essas questões. O slide a seguir nos fala que o Web Tire vai do cliente até o servidor e o servidor responde. Olha só, o cliente diz, dá um enter no teclado lá
e envia o formulário. A sua aplicação interpreta, ou ele quer fazer o login no sistema. Depois, despacha para a lógica de negócio, vamos fazer uma lógica aí, vamos pegar essa senha dele, criptografar, embaralhar ela, e depois nós vamos selecionar uma visão. Opa, ele conseguiu logar, vamos voltar. Ele está conectado num computador normal, vamos retornar para ele uma tabela mostrando as listas aí de administração. Como ele fez login no sistema, ele tem o direito. Gera essa visão e a visão volta para o cliente. Repara que o WebTire do cliente para o cliente é ligado por vários processos, e esses processos são código JSP, são classes Java, são solicitações ao banco de dados que juntos comunicam a aplicação como um todo para o cliente. Certo, Marcelo. Mas aí agora a gente está aperfeiçoando, né, o desenvolvimento de aplicações e nós observamos, né, isso há muito tempo atrás, que esse modelo, essa arquitetura em desenvolvimento não é adequada, visto que vira uma mistura, né? Vira um espaguete de código, a gente Exatamente, chama. Principalmente em termos de manutenção. Uhum. Bom, e aí, pessoal, vamos dar uma olhada no próximo slide, em que mostra essas camadas aí do Tire. E o que a gente pode estar fazendo em cada uma dessas camadas. Então, a primeira camada é a camada de apresentação. Então, esta camada é a camada mais ao topo de uma aplicação web. Traduz processos em objetos que o usuário possa entender, possa visualizar. Então, aí nós vamos ter os campos de dados, nós podemos estar clicando uma determinada opção no combo box. Então, quando se fala de camada de apresentação, nós estamos falando da camada mais ao topo de uma aplicação web. E aí, nesse slide, temos uma figura, ela não está muito clara, mas eu vou ler para vocês. Então, nós temos aí como se fosse essa camada de apresentação, em que nós temos o valor final que o usuário está observando. Então, temos a obtenção do valor total da venda e também para ele fazer essa obtenção desse valor total da venda. Então, nós podemos fazer essa observação no e-commerce, por exemplo. Então, nós temos aí a opção em definir, ó, fecha aí, passa a régua nessa minha compra, não é só isso que eu vou comprar. Então, o que vai acontecer? Vai fazer uma comunicação, uma requisição, solicitando o valor total da minha compra, que por sua vez, no final, eu vou obter esse resultado. Então, existe todo um processamento, um envio, numa solicitação, bem como eu vou obter uma resposta desse valor total dessa compra. Então, basicamente, numa aplicação dessa, nós temos esses dois passos aí, a ida e a vinda da informação. No próximo slide, temos a próxima camada, que é a camada lógica, em que essa camada coordena a aplicação, processa comandos, realiza cálculos e decisões e avaliações lógicas. Ela intermedia dados entre as duas camadas que a cercam. Então, basicamente, quando a gente fala dessa camada de aplicação, nós estamos falando da funcionalidade da aplicação. Aí que vai ter toda a regra do negócio. O que nós vamos precisar, para onde que vai, qual é o fluxo de execução de uma aplicação. E aí, voltando àquele exemplo do e-commerce, nesse slide tem duas opções, como vocês podem observar aí. Não está muito claro também, mas eu já vou ler para vocês. Então, ele está dizendo para pegar todas as compras feitas no último ano e também do outro lado, que é justamente a obtenção lá desse valor do banco de dados, é adicionar todos esses valores juntos. Então, quando a gente fala dessa camada de aplicação, ele está dizendo, olha, ele solicitou para pegar totalmente, o total dessa compra. Então, ele vai lá passar para uma próxima camada, que a gente vai ver na sequência. Ok, vai pegar esse valor e vai passar agora para a camada de aplicação, dizendo qual é esse valor. Então, essa camada de aplicação, ela é muito fundamental aí, porque ela vai ser o controlador. O que vai para o usuário, o que veio do usuário, o que eu preciso, por exemplo, atualizar um determinado dado no banco de dados, que é justamente a próxima camada que vai estar com essa responsabilidade. Então, nós temos a camada de dados. Então, aqui, a informação é armazenada e recuperada a partir de um banco de dados ou do sistema de arquivos. Então, a informação é, então, passada de volta para a camada lógica. E aí, nessa figura, nós temos uma consulta e justamente um exemplo de um banco de dados, né? Então, ele faz uma consulta no banco de dados, obtém uma determinada resposta, por exemplo, das 4 compras que o cliente fez, passa lá para a camada de aplicação, faz alguma modificação, que por sua vez passa para a próxima camada,
que a da visualização ou da camada de apresentação. Bom, então esse é um exemplo do e-commerce. Vamos verificar de uma só vez todas essas camadas no próximo slide. Então nós temos a camada de apresentação, lógica e dados. Então inicialmente ele seleciona, requisita o valor total das suas compras, passa para a camada lógica para fazer algumas funcionalidades, principalmente observando que ele quer do ano passado, passa para a camada de dados, obtém uma instrução SQL, por exemplo, vai no banco de dados, obtém o seu valor, passa para negócio, para a lógica novamente, que por sua vez passa para a apresentação. Então nós temos uma estrutura, né, total aí de como se faz uma requisição-resposta aí numa aplicação web. Tá? Quando vocês forem pegar lá as aulas, vocês vão entender direitinho como que funciona esse e-commerce, esse exemplo que eu apresentei aí. Bom, esse é de uma forma. Bom, aí a gente fala, né, Marcelo, justamente do MVC. Sim. Então, como que a gente pode trabalhar aí agora esse MVC? Exatamente essa questão. Quando a gente aprendeu a ver, visualizou as camadas, agora a gente sonha com algum programa ou pedaço de programa, que é um framework, que já tenha as estruturas para que a gente programe dentro desse padrão de camadas. Você viu as camadas organizadas, códigos em cima, códigos no meio, códigos embaixo. O modelo MVC, ele permite você inserir código nesses lugares, ao invés de colocar tudo na camada de visualização, por exemplo, ou então mesmo colocar código HTML sendo gerado por classes lá embaixo. Isso também existe. Mas, em vez de você trabalhar com essas coisas misturadas, tenha um framework que fale, ó, você vai colocar o seu código de visão aqui. Aqui você vai colocar o seu código de negócio. E mais aqui você coloca suas bases de dados, suas conexões, suas seleções de arquivos, suas queries. Então, um framework nada mais é que isso, é uma estrutura fixa que exige que você coloque os códigos das camadas nos seus lugares devidos. Isso causa o quê? Uma organização. Nada impede de você programar bagunçado? Nada impede. Mas usando um framework, ele vai te forçar, felizmente, para isso. Facilitando assim, quando o outro desenvolvedor chegar, se acostumar já com o padrão, porque ele pode ter feito um treinamento no framework que você está usando, vai ser muito mais fácil para ele chegar do que ele chegar e entender o seu código para depois programar. Então essa é a facilidade que o MVC faz. A gente diz que os frameworks hoje geralmente implementam o modelo MVC. Tá? Existem vários tipos de frameworks. Os frameworks de navegabilidade geralmente implementam o modelo MVC. O slide a seguir fala dos nossos 3 macaquinhos, professora, Controller, Model e View. São modelo, visão e controle. São aí essas 3 camadas. Vamos dizer assim, a visão seria a view, o controller seria de negócio e o modelo a camada de dados. A gente deu outros nomes para elas, mas são, em suma, a mesma ideia. Cada objeto modelo, objeto visão e objeto controle, é responsável pela sua tarefa. Cada código no seu lugar. Código de visão na visão, código de lógica no modelo, no controle, né? E alguma coisa no modelo. Mas aí é código de dados mesmo, de acesso a dados no modelo. Cada objeto é responsável pela sua tarefa. Veja que o modelo MVC trata a entrada do usuário, a modelagem do mundo externo e o retorno ao usuário como objetos. Então, o usuário quer que todas as compras de 2007 venham para a tela dele. Ele clica, o programa acessa a camada intermediária, que acessa a camada mais interna ainda, e retorna da camada interna para a intermediária e da intermediária para a camada de visualização frontal. Repare que para o usuário é transparente, ele só vê a visão, ele vê ele clicando no botão, depois ele já vê a resposta. Mal sabe ele, se for leigo, que a aplicação mergulhou através do framework com códigos divididos para obter os dados e retornar para ele. Então você tem aí uma facilidade para você, desenvolvedor, fazendo isso para o usuário. Então, professora, MVC serve para implementar corretamente essas camadas que a gente viu. Exatamente. Colocar em prática essa teoria. Lembra aquele slide que nós colocamos, uma estante? Então, ali já tem cada espaço, já tem o seu devido lugar para o modelo, para a visão, de forma que fique totalmente separado. Exatamente. Essa é a ideia. Bom, então, na sequência, temos mais um slide que fala do MVC.
né, fazendo uma analogia de entrada, processamento e saída. Então, eu tenho certeza aí, quando vocês estudaram sistemas de informação, a ideia de sistemas, teoria de sistemas, sempre vai ter esses 3 passos, né? Entrada, processamento e saída. Fazendo uma analogia isso com uma aplicação web. Vamos ver como fica? Então, temos aí, para a entrada, nós temos os formulários de dados, vão estar interpretando as entradas do usuário, seja por mouse ou teclado. O processamento, nós temos os documentos JSP, as classes de negócio, e nesse caso nós vamos estar separando aí o código Java da lógica de negócio. E, por último, a saída são os formulários, as imagens, os relatórios, ou até mesmo o áudio, dependendo da aplicação que está sendo utilizada. O áudio é um tipo de saída, não deixa de ser, né? Então, basicamente, nós temos esses 3 componentes que a gente fala: entrada, processamento e saída. Fazendo analogia ainda com o MVC, nós temos aí no slide em que o controller, entrada, model, processamento e o view, a saída. Claro que isso pode se tornar um ciclo, né? Então, ela tem uma saída aí, ela pode ser a entrada para uma outra funcionalidade, para um outro recurso e assim por diante. Então, existe todo esse ciclo, como outro qualquer. Bom, no próximo slide, a gente vai detalhar aí cada uma dessas camadas. Então, nós temos o model, que vai estar gerenciando o comportamento e os dados do domínio da aplicação, responde a requisições por informações sobre o seu estado e também responde às instruções de mudança de estado. Quando a gente fala model, a gente tem que lembrar, nós estamos falando lá de servidores de banco de dados, e quando a gente faz uma requisição, o model lá vai modificar um determinado estado. Eu vou, por exemplo, alterar o saldo de um determinado cliente no banco. Ele fez um saque, eu tenho que modificar o valor do saldo dele. Uma nota de um aluno. Então, são várias aplicações, e quando eu falo do model, nós estamos observando que as requisições, a mudança de estado num determinado campo do banco. Tá? Na sequência, temos mais uma camada, controller, que interpreta as entradas do mouse e o teclado do usuário, são os tag forms, né? Nós falamos isso lá na aula de número 2, que envia também as entradas para o model, processar. Bom, mais voltando, isso. Então, quando a gente fala do controller, nós estamos relembrando da regra do negócio, da lógica do negócio aí. Então, vai estar observando se eu preciso, por exemplo, interpretar aquele valor que foi passado pelo usuário na camada de apresentação. Temos mais um item, que é o view, em que temos 2 pontos, que é a resposta que a aplicação dará ao usuário, geralmente via navegador web, não, né, podendo também ser um outro dispositivo de saída. Também são os formulários de dados, imagens, relatórios. Então, é a visualização final. Então, quando a gente fala da apresentação. Tá? Então, basicamente, nós estamos trabalhando com esses 3 componentes, essas 3 camadas aí, o MVC. Nós precisamos observar, quando a gente trabalha com o MVC, nós temos um framework que implementa esse modelo, que cada parte já vai estar estruturada. E isso é muito importante, até porque o framework vai acelerar o processo de desenvolvimento. Então, eu já sei aonde é que eu tenho que colocar meus arquivos .jsp, a parte dos tags, dos forms, meus campos de entrada de dados. Então, já vai estar um lugar especificado. Não é isso mesmo, Marcelo? É isso mesmo. Então, você tem que ter mesmo essa atenção ao desenvolver e esse conhecimento da tríade MVC. Veja no slide. Para usar o paradigma MVC efetivamente, com eficiência e eficácia, você precisa entender a divisão de trabalho dentro dessa tríade. E precisa também entender como as 3 partes se comunicam. Por isso é importante você ter desenvolvido o REST Web, porque você vai entender, opa, eu fiz um login, o login acessou uma classe de dados, e essa classe de negócio também. E aí fez o login, acessou a camada de dados, retornou os dados, voltou para o usuário, ó, você não tem acesso, retornou a view. Está vendo aí como há uma comunicação entre as camadas? Então, desenvolvendo é que você percebe essa questão de entender assim, opa, eu estou desenvolvendo um formulário, aqui é view. Ah, o usuário vai clicar nesse formulário, opa, agora vai ser controller. Opa, de repente, vamos fazer uma soma, 2 mais 2, a classe que soma é modelo. Então, você tem como entender todas essas características através da sua percepção ao programar o sistema.
Por isso que é importante demais programar. Vamos ver a seguir? Olha aqui, essa sequência aqui, que é a tríade MVC em ação, de uma outra maneira aí, explicada também didaticamente. Veja aí o browser, à esquerda, faz uma requisição HTTP. Essa requisição HTTP, por exemplo, pode ser o envio do seu login ou o envio dos seus dados para se cadastrar numa agenda eletrônica, né? Aí o controller pega, opa, esse cara está acessando o sistema. Vamos executar o que ele quer. Olha, banco de dados, cadastre aí. Ele vai lá no Statement Execute Query. O módulo cadastra, ou então ele vê, aí ele cadastrou e retorna, tudo ok. Outro exemplo, o browser vai, ó, o browser pega, eu quero selecionar todos os meus contatos da minha agenda. O controller, opa, ele quer selecionar os contatos. Ele pode fazer isso? Pode. Ele tem permissão? Beleza. Programou a permissão e vai executar. Model, dá um select aí em todos os dados que são contatos do browser aí que pediu. Beleza, vamos voltar de resultado um array de dados com esses contatos. O controller pega, opa, peguei esses dados. Viu? Me processa esses dados de uma maneira bem amigável. Joga numa tabela e lista tudo. Tá, tudo bem, aqui está a tabela HTML, controller. Tudo bem, obrigado, viu? Ele pega essa tabela e joga de volta para o browser em formato HTML, que vai interpretar e listar numa tabela todos os usuários. Então veja aí como o browser, o controller e o model, o browser seria a view, eles vão se comunicar, né? O browser vai receber a view, desculpa, né? A view está aqui. Eles vão se comunicar para resolver o problema solicitado pelo browser. Então é importante entender quando você está programando uma coisa, quando você está programando a outra coisa. Que coisa? As camadas, né? A camada modelo, a camada view, a camada controller. Então isso é muito importante na hora de desenvolver, para a professora entender quando é uma camada e quando é outra. E aí, Marcelo, para eles entenderem realmente a funcionalidade e as grandes vantagens que existem ao usar um framework, vamos fazer uma comparação com o modelo tradicional? Vamos. Não é isso? Então temos aí... No próximo slide, o modelo tradicional de desenvolvimento de aplicações web. Então, por que tradicional? Tradicional porque ele focaliza em páginas JSP. Ok, o que eu preciso saber basicamente? JSP. Os meus dados, os meus views, todos os tags, forms que eu precisar, vou colocar lá. As regras de negócio, também vou colocar lá. Por isso que ele é um modelo tradicional, visto que o que eu preciso saber é JSP. E a partir daí... vou estar colocando todas essas informações, tanto de regras de negócio, com o modelo ou a parte de visualização, tá? Temos mais um item aí nesse slide, em que facilidade de desenvolvimento. Essa facilidade, ela vem justamente por isso, porque eu não preciso aprender, por exemplo, um framework, uma outra estrutura aí de desenvolvimento de projeto. Basta eu usar uma determinada linguagem e pronto, tá? Como desvantagem, vamos aí para o próximo slide. Desvantagem porque não há separação entre os códigos e artefatos do web designer e os códigos e artefatos do desenvolvedor. Ou seja, e a gente pode até lembrar aí da aula passada. Lembram que nós tínhamos um conjunto de arquivos JSP. Imagine se eu precisar modificar o nome de um deles, hein? Quer dizer, agora não é mais X, ele vai ser Y. Eu vou ter que verificar em todos os outros aonde é que chama X, que agora ele não existe mais o X, existe o Y. Então, nesse caso aí, a gente observa assim, que não há essa separação, e nós podemos, por exemplo, especificar, esse JSP é só para visualização, nós temos aí nossos arquivos Java, vão ficar totalmente separados. E quando a gente fala de modelo tradicional, né, que é o modelo antigo, e vocês vão observar, né, devido às funcionalidades que nós temos ao uso do framework, por exemplo, e até mesmo ao implementar uma aplicação web, observar que nós temos que dividir as tarefas. Observar que nós temos um conjunto de classes para o quê? Para view, um conjunto de arquivos, por exemplo, para o modelo de dados e assim por diante. Nós precisamos trabalhar em camadas. Essa é a grande vantagem aí. Então, no modelo tradicional já não tem essa divisão, não há essa separação entre o web designer e o que uma outra equipe de desenvolvimento esteja fazendo. Né? E acho, se eu não me engano, na aula passada também nós falamos, olha, eu, por exemplo, cheguei aqui e disse, olha, Marcelo, você vai precisar desenvolver um sistema com N funcionalidades. E a única alternativa que se tinha para desenvolver essa aplicação no prazo correto era utilizando a programação em camadas. Então, devido a essas funcionalidades. Temos mais um item?
lá no slide, que é a difícil manutenção. Difícil manutenção, por quê? Bom, nós temos aí o código totalmente misturado. A apresentação, com modelo e regra de negócio. Realmente nós teremos uma difícil manutenção. Imagina, observar todos esses arquivos, verificar onde é que está dando erro. É um problema e tanto. Principalmente quando nós estamos trabalhando em aplicações de grande porte. Nós temos uma equipe de desenvolvedores. E nesse caso aí, como que a gente vai estar separando? Alguém que esteja apresentando ou trabalhando só com a parte da interface. Alguém que esteja apresentando, desenvolvendo só a parte do banco de dados. Então isso torna-se muito complicado e a manutenção, nesses casos, demanda muito tempo. Na verdade, bem mais tempo do que uma aplicação em que nós temos tarefas, nós temos blocos de códigos separados. Ok, esses códigos aqui, são para uma determinada função. Eles trabalham e observam a parte da interface. Um outro conjunto de código vai estar com a parte da regra de negócio e assim por diante. E aí, Marcelo, o que a gente pode estar fazendo nesse paralelo? Tradicional, MVC. Vamos fazer? Vamos lá. Então, temos mais um slide aí, não é isso? Temos sim, o modelo MVC já entra aí com um contraste, né? Ele tem facilidade, existe a facilidade de manutenção do código. Existe a capacidade de reutilização de código, porque você desenvolve uma só vez, ou então você usa um componente pronto e você pode repeti-lo em outras partes do código. Então você tem uma reutilização e produtividade no futuro. Pode até haver uma dificuldade de implementação inicial, pode haver sim, porque você tem que aprender uma nova estrutura dentro da linguagem, tem que conhecer a linguagem do framework, a linguagem do framework. Mas isso é um trabalho inicial, depois que você aprende, rende muito, e você desenvolve com mais praticidade e dá manutenção de forma efetiva na aplicação. Além do que, novos programadores entrantes, poderão se adaptar mais facilmente ao código se estiverem antenados com a tecnologia, via treinamento, por exemplo, que eles tenham feito em alguma outra oportunidade. Então, veja aí o próximo slide. Isso, aí faz justamente um paralelo em termos de desenvolvimento e manutenção desses dois modelos. Exatamente. Modelo MVC, mais à esquerda, e modelo tradicional à direita. Olhem aí, observem o termo tempo, variável tempo, nos dois casos. No primeiro caso, MVC, eu tenho um tempo de desenvolvimento muito bem maior do que em termos de manutenção. Então é isso que o Marcelo falou. No início, para identificar essas estruturas e desenvolver separadamente, para quem está começando, esse tempo de desenvolvimento vai ser muito grande. Porém, por outro lado, a manutenção, ela torna-se bem pequena. Por quê? Imagina, temos aí uma equipe de desenvolvimento, ok, saiu aquela turma, entrou a turma nova. Por que a manutenção é pequena? Porque nesse caso, você vai saber exatamente onde terá que dar manutenção. Qual que o erro está dando? Ok, na parte de banco de dados? Ok, vamos lá para aquela camada do model e assim por diante. E aí, por outro lado, que temos aí na figura, pessoal, é justamente o modelo tradicional. Então, nós temos o tempo de desenvolvimento bastante pequeno, por outro lado, a manutenção é muito grande. Então, o tempo de desenvolvimento, ele é rápido porque é muito pequeno, basta aí desenvolver aquelas páginas JSP, por exemplo, né? E aí a gente pode ressaltar ainda com relação às aplicações. Então, aplicações de pequeno porte, sim, são direcionadas ao modelo tradicional, visto que é um corpo, o número de funcionalidades ele é bem menor do que o número de funcionalidades de uma aplicação de médio a grande porte. Então, primeiramente, vocês já vão observar. Médio a grande porte, então nós temos aí o modelo MVC, devido aos inúmeros benefícios que tem em utilizar esse modelo, se comparado ao modelo tradicional. Não é isso, Marcelo? Exatamente. E antes da gente ver um VT, eu só vou mostrar uma lista de frameworks para o pessoal ver aí o que a gente tem de framework no mercado popular, viu, gente? Se a gente for enumerar, nós vamos encontrar centenas de framework, viu? Então você tem que tomar cuidado e escolher o seu framework de acordo com os mais populares do mercado. É o conselho que a gente dá. Veja aí a lista. Então nós temos vários frameworks, tá? Que nós vamos ver aqui nessa lista, né? Para que você veja. Temos aqui o JSF. Aqui são seus autores, Jacob Rockham, né? Hive, o SIM. Repare que ele é traduzido aí com nomes bem interessantes.
por exemplo, seam significa costura. Então você tem aí um framework que serve para costurar. Costurar o quê? Você tem um retalho, que é a aplicação, e você coloca ele na borda lá, eu não sei nada de costura, né? Mas você coloca num objeto já pronto, na sua almofada ali, e você resolveu o problema. Já pensou se você tivesse que programar tudo do zero, até a linha você tivesse que fazer? Já está pronto. Então, o struts, né, que ele significa talas, significa tala, aqueles apoios, né? Então você se apoia nele. Então é uma viga, né? Então realmente esses nomes são bem sugestivos que você tem aí, né, para trabalhar com frameworks. Tudo bem? Então são vários nomes: JSF, Hive, Seam, Spring Webflow, Spring MVC, que nós vamos ver no vídeo, né? O Stripes, o Struts, que nós vamos ver no vídeo também, e o JSF, vamos ver no vídeo esses três. Tudo bem? Então, de olho no VT, espere um pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai pôr o VT, só dar uma olhadinha. Enquanto a professora arruma ali, nós vamos ver um VT sobre frameworks, e você vai ver o comparativo entre 3 frameworks. Esses frameworks, eles são populares do mercado, mas você tem que escolher um deles. E lembre-se que framework é como se fosse um casamento. Você escolhe ele e fica com ele por muito tempo, tá? Porque você vai programar acostumado com ele. Torna-se um jeitão de programar. Então é importante você fazer essa seleção, tá bom? Tá, vamos dar uma olhadinha então no nosso framework. Não é isso, professora, que a gente tem que fazer? Sim. Pois é. Só dar uma olhadinha aqui para a gente pôr esse framework no ar. Vamos lá, pôr o framework no ar para vocês. Olá! Sabemos que o mundo do desenvolvimento web tem evoluído cada vez mais e, para facilitar o trabalho de programação, frameworks têm sido desenvolvidos, dentre os quais citaremos 3 dos mais populares: Open Sources, para o desenvolvimento de aplicações web baseados em Servlet, JSP, baseados no modelo MVC, Model View e Controller, que são o Struts da Apache, o Spring MVC e o JSF, Java Server Faces. Vamos começar dando uma olhadinha no Struts. O Struts é um framework do projeto Jakarta, da Apache Software Foundation. Alguns pontos positivos do Struts são: é um framework padrão, um dos pioneiros na internet que se consagrou como o mais popular framework MVC, sendo utilizado na maioria dos projetos web feitos em Java. Outra, por causa desta popularidade, é possível encontrar muitíssima documentação online e offline, cursos e treinamento neste framework. Alguns pontos negativos, porém, são: Struts requer o uso dos chamados form beans para qualquer form, necessitando escrita de muitas classes extras para lidar com esta funcionalidade. Quanto mais código, mais classes, mais monótono o código de repetição do form bean. A outra é que há rumores que ele já está ultrapassado, ou será substituído. Arquitetura do Struts. O Servlet Container comporta a aplicação web que roda sobre o Struts. Repare que a aplicação realiza acessos à base de dados e aos web services, caso existentes. Assim, o Struts preocupa-se com o aspecto MVC, apresentação, controle e modelo. Ciclo de vida. Desde a request, pedido do cliente via browser, até a resposta da aplicação, o Struts possui o caminho fixo que se comporta de acordo com o fluxo. A requisição popula o action form. Se existirem erros de conversão de tipos ou alguma coisa errada nesta fase, o Struts retorna a saída na view e para por aí mesmo. Se passar, porém, iremos para a fase de validação. Uma data inválida seria um motivo para também pararmos por aqui mesmo e irmos para a view exibir erros de validação ao usuário. Por exemplo, usuário, por favor, digite sua data de nascimento corretamente. Seria uma frase. Bem, se os dados foram corretamente validados, iremos criar a ação e invocar métodos que podem acessar banco de dados
de processar regras de negócio e, após realizados esses procedimentos, responde-se ao usuário com uma view, ou seja, uma tela, a apresentação da resposta correspondente. Vejamos agora o framework Spring MVC. O Spring MVC é um flexível framework altamente configurável. Foi construído como núcleo do framework Spring não intrusivo. Por isso, facilmente utilizável conjuntamente com outros frameworks e APIs. Algumas vantagens. Ciclo de vida contém capacidades especiais, como sobreposição de validações de valores de variáveis e suas referências. Binding. Binding são maneiras de automatizar a recepção de variáveis enviadas pelos formulários. Integração. Spring MVC é muito flexível, aceitando muitas opções de renderização de apresentação, seja JSP, PDF, Excel, etc. Teste. Graças à inversão de controle, um padrão de desenvolvimento onde a sequência de chamadas dos métodos não é determinada pelo programador, testar aplicações com Spring MVC torna-se fácil. Pontos negativos. Configuração intensa, por meio de muitos arquivos XML. Exige domínio dessa linguagem de marcação, o que não é difícil, porém a quantidade massiva de XML pode ser uma nebulosa experiência. JSP. Requer escrita de muito JSP. Olha, por ser muito flexível, acabamos por não ter algum controle que sirva de âncora para o desenvolvimento. Arquitetura do Spring MVC. Esta é a arquitetura do Spring. Veja que Spring MVC faz parte do projeto Spring como um todo. Dentre os muitos componentes que constituem a arquitetura Spring, o Spring MVC é apenas um bloco, uma parte que controla as chamadas de modelo e a apresentação. Vamos acompanhar o fluxo de uma ação de post por um usuário enviada a uma aplicação feita em Spring MVC. O Spring subdivide uma chamada do tipo post em 7 etapas. Vamos seguir estas etapas. 1. Controlador recebe uma requisição post, ou seja, o usuário clicou no botão Submit em um form e enviará os dados preenchidos neste. 2. Se Session Form está definido como false, o método FormBackendObject é chamado para retornar um objeto form. De outra forma, o controlador tenta encontrar um objeto de comando que já foi referenciado no objeto de sessão, Session. Se não foi possível encontrar o objeto, ele chamará um método HandleInvalidSubmit, o qual, por padrão, tenta criar um novo FormObject, submetendo-o ao form principal. 3. Em seguida, é aplicado o ServletRequestDataVendor para popular o objeto de formulário com valores de parâmetros da request. É o processo de referenciamento. Em seguida, 4. OnBind é um evento que permite a você, programador, realizar a codificação de um processamento customizado após o passo anterior de referenciamento, porém, antes do próximo passo de validação. Coloque seus códigos aqui se precisar. 5. Se o validador estiver ligado no Form Controller, o validador registrado será invocado. Em seguida, passamos para o passo 6. É o método OnBindAndValidate. É um outro evento permitindo a você também, desenvolvedor, inserir códigos personalizados, seja de camada lógica ou de dados, após a referência de variáveis chamada de binding, e a validação validate. Por exemplo, você pode aproveitar este evento para adicionar códigos de validação específica de dados. Por exemplo, calcular se o número de CPF é válido, ou se uma data informada está antes ou depois da data da independência do Brasil, etc, etc. Por fim, 7. ShowForm é invocado caso não haja nenhum problema na validação de dados. Caso contrário, o framework realiza uma chamada ao método ProcessFormSubmission. Esse método é útil para detectar o botão cancelar, caso clicado pelo usuário após submeter o formulário, por exemplo. Agora, veremos mais um framework MVC, o JSF. JSF significa Java Server Faces.
é uma tecnologia do padrão JEE da poderosa Sun Microsystems. De acordo com a própria Sun, a tecnologia Java Server Faces simplifica a construção de interfaces do usuário para aplicações do tipo Java Server. Vantagens do framework JSF. É um padrão do JEE, existindo demanda crescente com milhares de empregos para quem trabalha com a tecnologia suportada pela Sun Microsystems. Rapidez para desenvolver aplicações com ele. Desenvolvedores de vários níveis de conhecimento podem rapidamente construir aplicações web por meio da inserção de componentes reusáveis de interface com o usuário. Por exemplo, caixas de texto, select boxes, radio buttons, etc. em uma página. Conectar esses componentes a uma fonte de dados da aplicação e conectando os eventos gerados pelo cliente com manipuladores de eventos do lado do servidor. Rico em recursos visuais. Para quem já programa com Delphi, C++, Builder, Visual Basic ou .NET, qualquer semelhança não é mera coincidência. Ele realmente traz as características de uma aplicação desktop orientada a eventos. Veja este caso. Aqui está o código JSP de um calendário de mês e ano e veja o resultado. Lindo demais, não? E já prontinho para ser usado. Para quem tem pressa e não quer desenvolver um próprio desde o começo, é uma ótima opção usar os componentes reusáveis visuais do JSF. Desvantagens. Sopa de tags JSP. É preciso memorizar ou no mínimo ter acesso a um grande número de tags JSP em alguma lista que servirão para renderizar componentes visuais e demais funcionalidades deste framework. Não existe uma fonte única de implementação. Uma pergunta muito comum que ouvimos: qual a implementação JSF que você usa, fulano? Seria HitFaces? Ou Tomahawk? Ou quem sabe MyFaces? Ou então IceFaces? Enfim, qual implementação você usa? A maior dúvida que temos neste caso é definir entre o bom e o ótimo. Mas qual dessas opções é a melhor? É justamente esse o problema. A arquitetura do JSF não é muito diferente do que já vimos. O framework JSF suporta a interação entre as camadas de apresentação, controle e de negócio com acesso a bases de dados. Veja um exemplo de um JSF Managed Bean, ou uma classe Java desenvolvida por você e gerenciada pelo framework. Ela implementa um form de usuário chamado UserForm com métodos típicos, como setID e o próprio setUser. Repare assim que a classe UserForm está definindo um form de usuário, logo ela precisará de um objeto chamado User, para ter sentido dentro da aplicabilidade deste formulário. Podemos dar uma olhada no arquivo de configuração facesconfig.xml. Veja que ele é feito em XML, logicamente. Neste exemplo, userform.jsp está incluído dentro de uma navigation rule, ou seja, uma regra de navegação. Veja nesta regra que existem dois navigation cases, ou dois casos de navegação, como se fossem duas rotas possíveis pelo usuário navegando dentro do sistema nesta funcionalidade. Um de nome cancel, em caso de provavelmente um clique do usuário no botão cancelar, e outro de nome success, sucesso, em caso de uma gravação de dados concluída com sucesso. Repare também que nestes dois casos, o controlador direcionará o usuário para uma mesma tela, identificada no XML por userlist.jsp. Enfim, chegamos ao fim da exposição rápida destes três frameworks. Eles são como maneiras sistematizadas de se desenvolver uma aplicação. A internet contém muito conteúdo sobre eles. Você que é um cientista da área de desenvolvimento deverá procurar conteúdo na internet. Não deixe de fazer isso. Uma vez escolhido um framework, você deverá estudar a fundo para usá-lo no mínimo na maioria dos seus projetos. Hoje, algum deles poderá ser o mais popular, mas e amanhã? Talvez seja outro. Que importa, hein? Meu conselho é: escolha um, estude-o, participe de comunidades relacionadas ao mesmo e vá ao mercado que o espera. Você deve escolher com sabedoria. E aí, pessoal, gostaram do VT?
A SBT traz bastante informações, né, desses 3 frameworks, por exemplo, do Struts, do Spring e do JSF. Tá? Bom, e como eu comentei no início da nossa aula, é muito importante vocês conhecerem as características dos principais frameworks. Mas aí volta aquela dúvida, que framework utilizar? E aí, a partir da necessidade da aplicação, vocês vão direcionar a um desses. Mas, como é um modelo, uma forma de desenvolvimento, né, um pouco diferente, é importante ressaltar que ao conhecer um determinado framework, por exemplo, vocês podem estar aprofundando aí. Com o conhecimento no framework, eu tenho certeza que para vocês obterem um novo conhecimento no outro framework, isso vai se tornar bastante fácil. Isso é da mesma forma com as linguagens de programação. Nós temos aí o Struts da Apache. Se vocês forem lá no site da Apache, vocês vão ver o Tomcat que nós falamos. Tem o Struts também, tem o Cayenne. Então tem todo lá esse conjunto de ferramentas. Né? Tem a questão do Spring, da possibilidade de você definir aquele framework como a base de todos e a partir daí utilizar um outro framework para uma outra determinada camada. E assim por diante. Não é isso, Marcelo? É isso aí, professora. Temos muitas coisas a aprender com os frameworks. Cabe a você vasculhar o mercado e se especializar em um deles. Não é de um dia para o outro que se aprende, mas com certeza você vai conseguir. No nosso NetBeans tem um jeito de criar uma aplicação simples JSF, até em visual JSF. Veja no slide aí, criando uma aplicação com o framework JSF. Vamos dar uma olhada aqui no nosso exemplo, né? Olha aqui. Nós temos um formulário aqui. Você vai em New Project, novo projeto, dá um nome para o seu projeto, como você vê no slide, e vai, clique Next. Aí você coloca o framework. Lembra aquela tela que a gente escolheu o Struts? Agora escolhe o JSF e dá o Next Finish. Criamos aí nossa aplicação e ela já vem com algumas coisas. Veja só do lado esquerdo, vamos clicar. Olha só aqui, ó, o nosso exemplo. Criou uma Welcome JSF. Veja as bibliotecas embaixo aqui em Libraries. Olha quantos arquivos .jar que ele inseriu. Quantas bibliotecas? Todas do JSF. É uma implementação da Sun, de referência, viu? Ela é muito conhecida, é muito boa e já vem com o NetBeans. Tá? Ótimo para aprender, você pode assumir, por exemplo. Vamos clicar no Welcome. Olha aí como está funcionando o Welcome. Repare aqui embaixo na FView. Output Text Value Java Server Faces. Vamos executar essa aplicação? Java Server Faces. Vamos clicar novamente. E agora vamos mudar para Olá, pessoal. E vamos mandar renderizar essa view. Olá, pessoal. E como é simples, vamos em frente. Agora você tem aqui no Faces Config, o NetBeans facilita para você. E o que é isso, hein? É o CamJSP. É o arquivo que você tem. Vamos ver o XML do Faces Config, que a gente viu que nem no vídeo? Bem simples. Só a configuração inicial. Vamos voltar lá? Clicando, criamos um novo arquivo JSP chamado exemplo.jsp. Vamos trabalhar dentro dele então. Vamos dar um clique e arrastar o Welcome JSP para exemplo JSP. Veja como eu clico aqui nesse quadradinho da direita e vou até exemplo. Veja que eu estou conectando um flow, um navigation flow, uma corrente, navigation flow é um fluxo de navegação. Da página Welcome, eu posso ir para exemplos. E assim evito aquele emaranhado de referência de JSP, porque o framework controla isso. Vamos em frente? Olha aí como já está ligado um no outro. Assim fica muito mais fácil deixar o framework controlar a ligação entre os JSPs. Você nem vê link dentro do JSP. O Action vai resolver isso para você, o model, o controller. Vamos em frente? Olha aqui agora como ficou o nosso XML, que só tinha o cabeçalho. Ele já criou o código aí de ligação de um para com o outro. Então você pode crescer esse XML aí conforme você for inserindo novos arquivos. Vamos lá? Olha, agora eu vou criar o examples. Olha o tanto de tag que eu criei aqui, ó. Input text, inputs. Lembra aquela sopa de tags que é até uma desvantagem? Mas vira uma vantagem se você memorizar elas e já saber trabalhar como uma linguagem até. Tem uma que vai mostrar a imagem, outra para mostrar texto. Vamos executar isso aí? Olha aí, ó. Texto fixo, uma senha, uma imagem com borda, um botão submit. Tudo com aqueles comandos bem simples que já são tags prontos do JSP. Pronto. Finalizou? Então tudo bem. Olha aí, um exemplo rápido de como criar. Você pode criar isso tranquilamente e fique tranquilo que você vai conseguir. É verdade, a gente já está chegando ao fim da nossa última aula, né, Marcelo? É verdade. Gente, Fredson, vem cá, por favor.
Professores. Olá, jovem. Então, Cadê estamos eles? aqui juntos aqui, né? Para dar um feliz Natal, né? Chegou o Sim. Natal para vocês, né? Feliz ano novo também, né? E feliz estudos também, E viu? uma Ah, boa temos a prova. prova ainda, né? Tem Duas próxima provas. semana. A prova está aí. Estamos aqui com vocês, ligados virtualmente. Pode conversar que estamos no sistema interativo, viu, gente? Ligados para resolver as dúvidas de vocês. Isso, então, pessoal, boa noite. Boa Até uma noite. próxima oportunidade. Tchau, tchau. Até mais. Respeito, solidez, confiança, qualidade. A Rede Fael Unitins, Sistema e Adcom quer oferecer mais do que um diploma reconhecido no mercado. Quer oferecer futuro. Quer oferecer sucesso. Hoje são 150 mil alunos da rede em todo o Brasil. Mais de 80% são de cidades com 50 mil habitantes. Muitos destes universitários nunca teriam acesso a uma faculdade se não fosse o ensino à distância, área em que a IADCOM é líder e pioneira no Brasil. 257 polos de apoio presencial com bibliotecas, laboratórios de informática para consulta online, com professor ao vivo via satélite, web tutoria e material didático que garantem total qualidade ao aluno. Outros 1.243 centros de apoio ajudam a difundir a ideia de ensino de qualidade para todos. Qualidade que se vê na sala de aula. Um dos grandes diferenciais da rede é oferecer professores e palestrantes tão ilustres. Há poucos dias, o professor Pasquale falou sobre as novas regras da língua portuguesa. Esta semana, temos a presença de Hidalberto Chiavenato, uma das maiores autoridades do Brasil em administração de empresas. Em dezembro, teremos também a presença do palestrante Daniel Godry e em janeiro tem Ziraldo na rede. Hoje, a Rede Fael Unitins, Sistema e Adcom, oferece 8 cursos de graduação autorizados pelo Ministério da Educação. Tudo isso é bom. Melhor é o que temos pela frente. Em 2009, passa a oferecer cursos superiores de tecnologia com duração aproximada de 2 anos nas áreas mais procuradas pelo mercado. Os alunos também passam a receber gratuitamente a carteira de estudante universitário da União Nacional dos Estudantes e a contar com o Seguro Educação, uma grande novidade que vai beneficiar todos os alunos. E a EADCOM segue com força total em seus cursos de pós-graduação já existentes. E em 2009, novas parcerias de peso já estão chegando com cursos de pós nas áreas empresariais. Todos criados para os nossos alunos que já conquistaram muito e querem alcançar mais. Em 9 anos, mais de 24 mil alunos receberam seu diploma de graduação e realizaram um sonho. Respeito, solidez, confiança, qualidade. É assim que se planta o futuro. É assim que se colhe o sucesso. Fael Unitins, Sistema e Adcom.